Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o canal EBD ADI Horizonte Azul. Estamos aqui trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical, lições para adulto, e nós estamos ministrando a lição do segundo trimestre de 2020 sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E estamos na lição de número 7, já trouxemos algumas lições até o 6, nós temos aí todas as lições. Se o irmão ou a irmã quiser acompanhar, pode estar procurando no nosso canal, no canal EBD ADI Horizonte Azul, que terá lá todas as lições, Gravamos aí 4 vídeos, vídeo 1, 2, 3 até o 4, e eu peço para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, o seu like, comente, divulga, compartilhe, para que Deus possa abençoar. Este é um canal de bênção para a tua vida, de bênção para a tua família, de bênção para os seus amigos, teus companheiros. E nós estaremos ministrando a santa palavra do Senhor. E estamos entrando aqui na lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esta é a lição que nós estaremos ministrando nesta noite, neste momento, neste dia especial, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a tua vida. Muito bem. Texto áureo da nossa lição relata da seguinte forma: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo de número 16. E a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19. E a verdade prática, ela diz para nós da seguinte forma: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo inimizade entre Deus e os homens. Nós temos o objetivo geral da nossa lição, a qual nós estaremos aprendendo conforme esse objetivo. E o objetivo geral desta lição, meu amado irmão, é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, criou um, que é a igreja, Então, para que nós possamos entender aqui, conscientizar que por meio do sacrifício vicário é um sacrifício substitutivo, Quer dizer, vicário substitutivo. Então, um sacrifício substitutivo, por Cristo, pois Cristo desfez a inimizade entre dois povos. São dois povos a qual o nosso Deus Todo-Poderoso, ele desfez essa inimizade, criando um povo só, Desfez a inimizade entre dois povos, criando um só povo. Ou seja, a igreja, reuniu que existia os dois povos são o povo judeu, que são os povos escolhidos por Deus, e os gentios, os povos gentios. Então o que Deus fez? Quebrou aquela parede, o Senhor Jesus quebrou aquela parede que estava entre o povo gentio e entre o povo judeu. Desta forma, formando um só povo por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Criou um só povo, que é a Santa Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós estamos aprendendo esta lição e nós temos aqui 3 objetivos específicos. São 3 objetivos específicos que são os 3 tópicos da nossa lição, a qual nós estaremos aprendendo nesse momento. O primeiro tópico, ele vai pontuar para nós, meus amados irmãos, sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Existia uma inimizade entre Deus e os homens. E nós estaremos
conscientizando, ou seja, nós estaremos pontuando, né, acerca dessa inimizade. Também o segundo tópico vai nos explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, né? Então, pela paz Cristo, ele fez um novo homem. E o terceiro e último tópico, nós vamos evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, né? Então, pela cruz nós somos reconciliados com Deus. Meus amados irmãos, então nós entendemos que Deus estava em Cristo, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Deus estava com Cristo reconciliando o mundo em si mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Jesus Cristo. Essa obra maravilhosa, salvífica, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para salvar todos aqueles que nele crê. Lá em São João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de uma maneira especial. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal, se nós observarmos, meus amados irmãos, nós não conseguimos quantificar, nós não conseguimos medir, né, o tamanho dessa tal maneira, ou seja, o tamanho desse tal amor do nosso Deus, esse amor imenso, a qual só Ele tem para com a sociedade, para com o ser humano, para com os povos. Somente o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tem esse amor imensurável, esse amor que nós não podemos medir, que nós não podemos quantificar, né? É um amor específico do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele enviou o seu único Filho, ou seja, o Filho que Ele tinha, o único Filho, para morrer em favor do ser humano, ao meu favor e ao teu favor. Meus amados irmãos, então nós entendemos, meus amados irmãos, que o Senhor amou de uma tal maneira, enviando o seu Filho para salvar o ser humano da perdição. Muito bem, nessa lição, meus amados irmãos, ou seja, na lição anterior, para que nós possamos entender, nós analisamos um antigo quadro, né, desolador acerca dos gentios. Então nós analisamos aí um antigo quadro desolador dos gentios, em que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreveu lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 11 e 12, ele descreveu descreveu ali, né, aquele antigo quadro, a qual o povo daquela época, os gentios, vivia desolado, né, vivia separado, desolado dos judeus. Ali havia uma separação, o povo havia separado, ou seja, isolado do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora nesta lição, né, nós veremos, meus amados irmãos, que houve, né, uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, né? Houve uma grande mudança ali na sequência do capítulo 2. E no versículo 13, se nós observarmos, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, usa a expressão adversativa, né? Ele usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu, né, e alterou a situação, né? Então algo aconteceu e alterou aquela situação dos povos gentios daquela época, né? E ele explica, meus amados irmãos, e essa mudança repousa na obra que Cristo realizou, né? Então nós entendemos que vós, né, que antes estáveis longe, né? Então, entre aspas, aí, vós que estáveis antes longe, né, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então foi essa colocação lá no versículo 2, né, no capítulo 2, versículo de número 13, a qual nós lemos aqui na palavra do Senhor, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Vós que antes estava longe,
chegastes perto. Muito bem, esta é a palavra, né, a qual nós estamos aqui na introdução. Então, aqui nesta presente lição, nós estudaremos o desdobramento dessa mudança, o desdobramento desta mudança. Então, no tópico 1, para que você possa entender, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, Cristo, no tópico 1, nós vamos aprender que Cristo desfez esta inimizade, né? Inimizade entre os homens. E no tópico 2, né? Pela paz, Cristo fez um novo homem. E no tópico 3, para que você possa entender, meus amados irmãos, pela cruz, reconciliado com Deus num corpo, que é a Santa Igreja, né? Muito bem. Agora nós vamos entrar aqui no tópico 1, onde fala que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, meus amados irmãos, nós entendemos, né, que o exclusivismo religioso, né, criou uma inimizade, a exclusividade religiosa naquela época, e criou ali uma inimizade entre os povos, ou seja, entre os judeus e entre os gentios. Então, nesse ponto, nós vamos ver que Cristo, né, fez para dar fim a este litígio. O que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, né? Entre os homens, ali aquele povo que vivia desunido. Então, para que nós possamos entender o que Cristo fez para dar fim a esse conflito. Litígio quer dizer, esta palavra, para que nós possamos traduzir, litígio quer dizer conflito de interesses. Esses conflitos que existia entre os homens daquela época, né? Então, no subtópico 1 do tópico 1, né, diz assim no subtópico 1, a parede de separação entre os homens. Esse é o texto, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, né? Aquelas muralhas que existiam naquela época que separavam os povos, né? Tinha ali uma grande separação. E aqui nós podemos entender que a estrutura desta construção revela exclusivismo religioso do judaísmo. Então, o exclusivismo, né? Aquela parede simboliza o exclusivismo do judaísmo. Então é isso que nós vamos entender e aprender nesse tópico 1. Nós vamos no próximo vídeo, estamos encerrando esse vídeo, né, do tópico 1 e vamos entrar no próximo vídeo dando sequência a esta explicação em nome de Jesus Cristo. Convido você a assistir o segundo tópico, o segundo vídeo desta lição. Amém? Deus abençoe. Vamos para o próximo tópico.